A história narrada nos 3 primeiros capítulos de 1 Reis é uma transição crucial na história de Israel. Davi, o grande rei segundo o coração de Deus, está nos últimos dias de sua vida. Seu corpo está frágil e sua sucessão se torna uma questão política e espiritual de extrema importância. Nos primeiros versículos de 1 Reis, vemos um Davi envelhecido, incapaz de se aquecer com os cobertores que seus servos colocavam sobre ele, sinalizando o fim de sua era. Para cuidar dele, escolhem uma jovem virgem, muito bonita, chamada Abisag, uma sunamita que, embora o servisse, nunca se tornou sua esposa. Esse detalhe é crucial, pois na cultura da época, tomar a concubina do rei simbolizava reivindicar seu trono. Nesse momento, Adonias, filho de Davi com Agite, decide se autoproclamar rei. Ele era descrito como belo e ambicioso, lembrando a história de Absalão. Como um príncipe que nunca fora disciplinado por Davi, Adonias confiou em sua própria força e formou alianças com Joabe, comandante do exército, e também com Abiatar, o sacerdote. Enquanto Adonias celebrava sua própria ascensão, Natã, o profeta, percebeu o perigo. Ele aconselhou Batseba, mãe de Salomão, a lembrar Davi de sua promessa de que Salomão seria rei. Davi, ao ser alertado, reafirmou seu compromisso com a verdade de Deus e ordenou que Salomão fosse ungido imediatamente por Zadok e Natã. O povo se alegrou e o som das trombetas abafou a celebração de Adonias, fazendo-o perceber que havia perdido sua tentativa de usurpação. Adonias, temendo por sua vida, correu para segurar os chifres do altar, buscando o asilo. Salomão, em um gesto de misericórdia, poupou sua vida com a condição de que ele se comportasse como um homem justo. Davi, nos últimos momentos de sua vida, deu instruções claras a Salomão. Ele o exortou a seguir os caminhos do Senhor, obedecendo aos mandamentos, pois essa era a condição para que sua linhagem continuasse no trono. Mas a transição de poder ainda não estava concluída. Adonias fez um último movimento perigoso ao pedir a Batseba que falasse com seu filho Salomão para lhe dar a sunamita Abisag, a serva de Davi, em casamento. Esse pedido era mais do que um desejo matrimonial. Era um ato político, pois ao se casar com uma mulher que serviu Davi, ele poderia reivindicar o trono. Salomão reconheceu a ameaça e ordenou a Benaia que matasse Adonias naquele mesmo dia. E assim foi feito. Joabe e Abiatar também enfrentaram o juízo do novo rei, Salomão. Abiatar foi expulso do sacerdócio, cumprindo uma profecia contra a casa de Eli. Joabe, por sua vez, tentou se refugiar no altar, no tabernáculo, mas Salomão não demonstrou a mesma misericórdia que tivera com Adonias. Ele foi morto por toda a desobediência para com o rei Davi e toda maldade e injustiça ao derramar sangue inocente, e assim o antigo regime de Davi foi definitivamente encerrado. Agora, com o reino estabilizado, Salomão buscou a Deus. Ele foi a Gibeão, onde ainda estava o tabernáculo, e ofereceu 1000 holocaustos. Durante a noite, Deus lhe apareceu em sonho e fez uma pergunta extraordinária: pede-me o que quiseres. Diante de tal oferta, Salomão poderia ter pedido riqueza, ou longevidade, ou vitória sobre seus inimigos. Mas seu pedido revela um coração humilde. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Deus se agradou da petição e concedeu a ele não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, prometendo-lhe uma longa vida caso obedecesse aos seus mandamentos. O conceito de sabedoria também se reflete na literatura do Antigo Oriente Próximo. Muitos textos egípcios e mesopotâmicos apresentam reis
como administradores da justiça divina, e Salomão se encaixa nessa tradição, mas com um diferencial. Sua sabedoria vem diretamente de Deus. Essa sabedoria logo foi posta à prova na famosa história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio e sua estratégia revelou quem era a verdadeira mãe, aquela que preferiu entregar o bebê a vê-lo morto. O povo se maravilhou com a sabedoria de seu rei, percebendo que Deus o tinha abençoado de maneira especial. Agora veremos uma das épocas mais gloriosas da história de Israel, o reinado de Salomão e a construção do templo do Senhor. Este é um período marcado por sabedoria, prosperidade e a concretização de uma promessa divina. O capítulo 4 nos apresenta a estrutura administrativa do reino de Salomão. Diferente do governo de seu pai, Davi, que muitas vezes foi marcado por conflitos e guerras, o reinado de Salomão destaca-se pela organização e pela estabilidade. Ele nomeia príncipes e oficiais sobre Israel, distribuindo responsabilidades entre governadores regionais que garantiam o suprimento para o palácio real. O texto ressalta que Judá e Israel eram tão numerosos como a areia que está à beira do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Esse verso nos remete à promessa feita a Abraão em Gênesis 22, versículo 17, mostrando que sob Salomão, Israel experimentava o cumprimento da bênção de Deus. A sabedoria de Salomão não se limitava apenas à administração política. O próprio texto bíblico afirma que Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia do mar. Ele se tornou renomado por sua inteligência e compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Sua fama se espalhou, atraindo pessoas de diversas nações que vinham ouvir seus ensinamentos. Segundo achados arqueológicos, a cultura da época valorizava profundamente os escritos de sabedoria, como os provérbios e máximas, e Israel, sob Salomão, destacou-se nessa tradição literária. No capítulo 5, inicia-se a narrativa sobre a construção do templo. Salomão enviou uma mensagem ao rei Hirão de Tiro, lembrando da aliança que este tinha com Davi. Ele pediu madeira de cedro e cipreste do Líbano para a obra, e Hirão, reconhecendo a sabedoria de Salomão, respondeu favoravelmente. Esse acordo revela a diplomacia de Salomão e seu bom relacionamento com os povos vizinhos. Descobertas arqueológicas em Tiro e nos sítios fenícios demonstram que os fenícios eram mestres na construção naval e arquitetônica, e a madeira de seus cedros era altamente valorizada na antiguidade. A magnitude do projeto envolveu milhares de trabalhadores, incluindo cananeus, que foram colocados em trabalhos forçados. O texto menciona que Salomão designou 30.000 homens para cortar madeira no Líbano, 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras. A organização dessa mão de obra reflete a capacidade administrativa de Salomão, que conseguiu erguer uma das construções mais impressionantes da história de Israel. No capítulo 6, a construção do templo começa no 4º ano do reinado de Salomão, cerca de 480 anos após o Êxodo. O templo foi edificado sobre o Monte Moriá, local onde, segundo a tradição, Abraão teria levado Isaque para ser sacrificado. Este é o mesmo local onde, muito tempo depois, o Messias seria crucificado. Sua estrutura seguia o modelo do tabernáculo, mas em uma escala muito maior. O edifício media aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O Santo dos Santos, onde ficaria a Arca da Aliança, foi construído com dimensões perfeitas e revestido inteiramente de ouro puro. Um detalhe impressionante nos é dito. Na casa, quando se edificava, usaram-se pedras lavradas já prontas, de maneira que nem martelos, nem machados, nem qualquer instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Isso indica que a preparação foi feita longe do local, um método que também encontra paralelos em outras culturas do Antigo Oriente Próximo.
Ao final desse capítulo, Deus apareceu a Salomão e reafirmou sua promessa: se andares dos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos para andares neles, confirmarei contigo a minha palavra. Essa promessa demonstra que mais importante do que a grandiosidade do templo era a obediência do povo de Israel a Deus. Salomão foi agraciado com sabedoria e prosperidade, mas a verdadeira glória de Israel não era o ouro do templo, e sim a presença do Senhor entre o seu povo. Após 6 anos de intensa construção do templo do Senhor, Salomão dedicou mais 13 anos para erguer seu próprio palácio, um complexo majestoso que refletia não apenas a prosperidade de Israel, mas também a sabedoria e o discernimento que Deus havia concedido a Salomão. O capítulo 7 de 1 Reis nos transporta para o auge do reinado salomônico, revelando detalhes impressionantes sobre a arquitetura e os ornamentos do Palácio Real, além da finalização do templo com seus utensílios sagrados. Salomão construiu uma série de edificações monumentais que serviriam como centro administrativo do reino e residência real. O Palácio de Salomão era significativamente maior que o templo, com quase o dobro da largura e mais de 1,5 vezes o comprimento. Além disso, sua construção durou quase o dobro do tempo. O templo era dedicado exclusivamente à adoração de Deus e precisava ser concluído rapidamente. Já o palácio refletia o esplendor do reino e poderia ser construído sem pressa. O Palácio da Floresta do Líbano recebeu esse nome por sua estrutura imponente, sustentada por colunas de cedro libanês, lembrando uma floresta. Seu tamanho impressionava: cerca de 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Esse edifício era usado como um salão de recepção para visitantes e embaixadores estrangeiros, um lugar onde a glória de Israel e a sabedoria de seu rei podiam ser vistas por todos. Outro edifício importante era o Pórtico das Colunas, uma entrada grandiosa para o palácio, acompanhado do Pórtico do Trono, onde Salomão julgava as questões do povo, refletindo seu papel como juiz e líder. A residência do próprio Salomão e o palácio de sua esposa, filha do faraó do Egito, também são mencionados. Esse casamento estratégico de Salomão com a filha do faraó do Egito demonstrava a crescente influência de Israel entre as nações. Descobertas arqueológicas revelam que palácios semelhantes foram construídos no Antigo Oriente Próximo, especialmente no Egito e na Fenícia. A grandiosidade do Palácio de Salomão sugere que ele adotou estilos arquitetônicos fenícios, já que sua parceria com Hirão, rei de Tiro, era fundamental para os projetos de construção. A partir do verso 13, somos apresentados a um talentoso artesão chamado Hirão de Tiro. Não confundir com o rei Hirão. De acordo com os maçons, ele se chamava Hiram Abif. Esta é a mais importante de todas as lendas da maçonaria e será analisada em nosso curso de formação política no módulo sobre a maçonaria, em que falaremos tudo sobre essa ordem secreta através de uma análise completa de sua história e influência no mundo, incluindo seu papel na Revolução Francesa e no golpe republicano que derrubou a monarquia no Brasil. Esse talentoso artesão, sua mãe era israelita, mas seu pai era um fenício, o que indica que ele tinha acesso ao conhecimento avançado da metalurgia dos fenícios, mestres no trabalho com bronze. Hirão foi responsável por criar diversos utensílios sagrados para o templo, sendo mais impressionante as 2 colunas de bronze, chamadas Jaquim, que significa ele estabelecerá, e Boaz, que significa nele a força. Essas colunas, com cerca de 8 metros de altura e 5,4 metros de circunferência, não tinham função estrutural, mas serviam como símbolo do estabelecimento do reino de Deus e da força de sua aliança com Israel. Outros objetos notáveis incluíam o mar de bronze, um enorme reservatório de água sustentado por 12 bois de bronze, usados pelos sacerdotes para a purificação ritual. Além disso, os 10 carros de bronze também eram bases móveis que transportavam bacias de água para rituais de purificação, cada uma decorada com imagens de leões, bois e querubins. A riqueza dos detalhes e a grandiosidade dessas peças demonstram a preocupação com a santidade do culto e a beleza da casa de Deus.
Chegava o grande dia. O templo do Senhor, cuja construção levou 7 anos, estava finalmente pronto para a sua dedicação. Salomão reuniu os anciãos de Israel, os sacerdotes e todo o povo para uma cerimônia solene. A Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, foi levada do tabernáculo em Sião para o Santo dos Santos no novo templo. Ao ser colocada em seu devido lugar, a glória do Senhor encheu o templo em forma de uma densa nuvem, a ponto de os sacerdotes não conseguirem continuar ministrando. Diante desse sinal poderoso, Salomão se colocou diante do altar e ergueu as mãos ao céu, proferindo uma das mais belas orações das Escrituras. Ele reconheceu a fidelidade de Deus para com Israel, rogou por perdão para os pecados do povo e pediu bênçãos para os estrangeiros que viessem buscar ao Senhor. O rei sabia que nem os céus podiam conter a glória de Deus, quanto menos aquele templo, mas desejava que fosse um lugar onde Deus se manifestasse ao seu povo. Depois da oração, Salomão ofereceu sacrifícios abundantes e o povo celebrou a festa por 14 dias. O templo agora era o centro da adoração a Deus em Israel, um sinal da presença divina entre seu povo. Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, assim como havia feito em Gibeão. O Senhor confirmou que havia santificado o templo e que seus olhos e coração estariam ali perpetuamente. Contudo, com essa promessa veio também um alerta. Se Salomão e seus descendentes permanecessem fiéis, o trono de Israel estaria seguro. Mas se desviassem para a idolatria, Deus rejeitaria o templo e entregaria Israel à destruição. Esse aviso não era vão. Israel já havia experimentado as consequências da infidelidade no passado e a história mostraria que essa advertência divina era séria. Apesar da grandiosidade da casa que Salomão construíra, ela não permaneceria para sempre se Israel quebrasse a aliança com o Senhor. Salomão, porém, continuava sua expansão. Ele entregou a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades na Galileia como pagamento pela madeira de cedro e os materiais fornecidos para o templo e o palácio. Hirão, ao visitar essas cidades, não ficou satisfeito e chamou a região de Terra de Cabul, ou seja, terra sem valor. Apesar disso, a cooperação entre os dois reinos permaneceu firme. O rei Salomão também construiu fortalezas, fortaleceu suas cidades e estabeleceu um sistema de tributação para sustentar seus projetos grandiosos. A nação prosperava, mas essa prosperidade exigia pesados tributos e trabalho forçado, o que mais tarde causaria revolta no povo. A fama de Salomão ultrapassava as fronteiras de Israel. A rainha de Sabá, um poderoso reino no sul da Arábia, ouviu falar de sua sabedoria e riquezas e decidiu visitá-lo. Chegou com uma grande caravana, trazendo especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela lhe propôs enigmas e questões difíceis, mas Salomão respondeu a todas com facilidade. Maravilhada, a rainha declarou: tudo o que ouvi sobre tua sabedoria e tuas riquezas era verdade, mas nem sequer me contaram a metade. Ela reconheceu que a bênção de Deus estava sobre Israel e, em retribuição à hospitalidade do rei, entregou-lhe um presente valioso. A riqueza de Salomão não parava de crescer. Ele acumulava ouro, marfim, cavalos e carruagens importados do Egito, e seu trono, feito de marfim e revestido de ouro puro, era incomparável. Ele recebia tributos anuais de reis e governantes, e a prata tornou-se tão comum em Jerusalém que quase não era valorizada. Entretanto, apesar de sua glória e prosperidade, começaram a surgir sinais de que Salomão se desviava do caminho ensinado por Deus. Sua aliança com o Egito e o acúmulo de riquezas poderiam ser vistos como sinais de prudência política, mas também indicavam um coração que começava a se distanciar do Senhor. Salomão, o rei que um dia foi o mais sábio da terra, sucumbiu às fraquezas do coração humano. Apesar de ter sido abençoado por Deus com riqueza, poder e entendimento incomparáveis, ele se desviou ao longo dos anos. A política de alianças através de casamentos com mulheres estrangeiras trouxe consigo a infidelidade espiritual. O coração de Salomão não era mais inteiramente dedicado ao Senhor, como fora o de seu pai Davi. Casando-se com centenas de mulheres de nações vizinhas, ele permitiu que seus corações o levassem à idolatria. Ele ergueu altares para deuses estranhos,
como Astarote, Milcom e Quemos, profanando a terra que deveria ser exclusivamente dedicada ao Senhor. Como consequência, Deus decretou que após sua morte, o reino seria dividido, deixando apenas uma tribo sobre o governo de seu descendente, por amor a Davi. Adversários surgiram contra Salomão, como Haddad, o Edomita, e Rezon, o Arameu, ameaçando a estabilidade do reino. Mas o mais preocupante foi Jeroboão, um homem valoroso a quem Deus prometeu o governo sobre 10 tribos de Israel. O profeta Aías declarou essa promessa, rasgando sua capa em 12 pedaços e dando 10 a Jeroboão, simbolizando a futura divisão do reino. Salomão tentou eliminar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte do rei. Assim terminou o reinado de Salomão, marcado pela glória, mas manchado pela infidelidade. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O povo, exausto pelos altos tributos e trabalhos forçados impostos por seu pai, pediu alívio. Os anciãos aconselharam Roboão a ser benevolente, mas seus jovens conselheiros sugeriram que ele aumentasse ainda mais a carga. A resposta de Roboão foi arrogante. Meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O resultado foi catastrófico. As 10 tribos do norte rejeitaram Roboão e proclamaram Jeroboão como o rei, cumprindo a profecia de Aías. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem davídica. Roboão tentou retomar o controle com um exército, mas Deus interveio por meio do profeta Semaías, ordenando que não houvesse guerra entre irmãos. Assim nasceu o reino de Israel, no norte, e o reino de Judá, no sul. Jeroboão, temendo que seu povo voltasse a Judá ao ir a Jerusalém para adorar no templo, cometeu um erro fatal. Instituiu a idolatria. Ele criou bezerros de ouro em Betel e Dan, corrompendo o culto ao verdadeiro Deus e levando Israel ao pecado. Deus enviou um profeta a Betel para confrontar Jeroboão no altar idólatra. O homem de Deus profetizou que um descendente de Davi, Josias, destruiria aquele altar e os sacerdotes pagãos. Como sinal, o altar se rompeu e as cinzas se derramaram. Jeroboão, irado, ordenou que o capturassem, mas sua mão ressequiu instantaneamente. Ao clamar pelo profeta, este orou e sua mão foi restaurada. No entanto, Jeroboão não abandonou a idolatria. O profeta recusou-se a comer ou beber em Betel, conforme ordem divina. Mas um velho profeta o enganou, dizendo que Deus havia mudado as instruções. Ao desobedecer, o jovem profeta foi morto por um leão no caminho. Sua morte simbolizou a seriedade de cumprir a palavra de Deus sem desvios. Jeroboão continuou a se desviar, selando a destruição futura de seu reino. O texto bíblico nos mostra de forma muito clara o declínio espiritual de Israel, os perigos da desobediência e as graves consequências do pecado. O reinado de Salomão, que começou com sabedoria, terminou em ruína. Seu filho Roboão perdeu 10 tribos por sua arrogância e Jeroboão se afundou na idolatria, condenando Israel à destruição futura. O juízo divino contra Jeroboão não tardou. Seu filho Abias ficou gravemente doente e o rei, em desespero, ordenou que sua esposa procurasse o profeta Aías, disfarçada, para saber o destino do menino. Mas Deus revelou ao profeta a identidade da mulher antes mesmo de sua chegada. Aías, já cego pela idade, anunciou um veredito terrível. Deus havia rejeitado a casa de Jeroboão por sua infidelidade. Seu filho morreria assim que sua mãe voltasse para casa, e apenas ele teria um sepultamento digno, pois havia nele algo de bom aos olhos do Senhor. Quanto a Jeroboão, sua linhagem seria exterminada e os corpos de sua descendência seriam devorados por cães e aves. A profecia se cumpriu exatamente como fora anunciada. Jeroboão reinou por 22 anos e morreu, sendo sucedido por seu filho Nadab, que seguiu os mesmos caminhos de idolatria. Enquanto isso, em Judá, Roboão, filho de Salomão, também pecava, permitindo idolatria e práticas detestáveis, como a prostituição cultual. Como castigo, no 5º ano de seu reinado, o faraó Sisaque invadiu Jerusalém, saqueando os tesouros do templo e do palácio.
Roboão tentou minimizar a humilhação, substituindo os escudos de ouro por escudos de bronze, um triste reflexo do declínio espiritual do reino. Roboão e Jeroboão, ambos afastados de Deus, morreram sem restaurar a verdadeira adoração, deixando reinos corrompidos e instáveis. Abias, filho de Roboão, assumiu o trono de Judá, mas seu reinado foi breve e marcado pela mesma infidelidade de seu pai. No entanto, Deus manteve sua aliança com Davi e não permitiu que a dinastia fosse extinta. Após sua morte, Asa subiu ao trono e trouxe uma reforma espiritual significativa. Ele removeu os ídolos, expulsou a prostituição cultual e até depois sua avó Maaca de sua posição de rainha-mãe por promover a idolatria. Asa confiou no Senhor e por isso desfrutou de um reinado longo e próspero. Enquanto Judá experimentava essa renovação, Israel seguia em decadência. Nadab, filho de Jeroboão, foi assassinado por Baasa, que exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo a profecia de Aías. Mas Baasa não foi diferente de seus predecessores, persistindo nos mesmos pecados e afastando Israel de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus é soberano sobre reis e nações, recompensando a fidelidade e punindo a desobediência. O profeta anônimo de Judá nos ensina que a obediência parcial não é suficiente e que a palavra de Deus não pode ser negociada. Asa nos lembra que líderes piedosos podem transformar uma nação, mas a história de Jeroboão e Baasa prova que governantes perversos trazem destruição. Diante dessas lições, devemos nos perguntar: somos fiéis ao Senhor ou seguimos caminhos de conveniência? Nossa resposta a Deus determinará nosso destino, assim como determinou o destino desses reis. A história de Israel entra em um período sombrio. A linhagem real do Reino do Norte se vê envolvida em conspirações, assassinatos e idolatria desenfreada. Baasa, Zinri, Onri e, por fim, Acabe assumem o trono em sucessão rápida, cada um afastando ainda mais Israel do Senhor. Baasa reina com perversidade, mas Deus levanta o profeta Jeú para anunciar sua destruição. Seu filho, Elá, é assassinado pelo seu próprio comandante Zinri, que governou apenas 7 dias antes de ser morto por Onri. Esse último estabelece uma dinastia mais duradoura, fundando a capital de Samaria, uma cidade fortificada cujas ruínas ainda podem ser vistas hoje. Mas o pior estava por vir. Acabe, filho de Onri, sobe ao trono e se casa com Jezabel, filha do rei de Sidom. Ele não apenas adota a idolatria, mas ergue um templo para Baal em Samaria, provocando a ira do Senhor. A decadência espiritual se aprofunda, mas Deus já estava preparando um profeta para confrontar esse rei perverso. No meio do caos espiritual, surgiu Elias, o tesbita, um profeta ardente e destemido. Ele se apresentou diante de Acabe e proclamou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Elias sumiu e uma seca implacável castigou Israel. Deus, porém, cuidou do seu servo, sustentando-o milagrosamente por corvos junto ao ribeiro de Querite. Mas, quando a água secou, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta. Esta mulher estrangeira, sem provisões, via seu punhado de farinha e azeite nunca se esgotar, em um milagre que lembrou o maná no deserto. O capítulo culminou com um grande sinal. O filho da viúva morreu, mas Elias clamou ao Senhor e a criança reviveu. Esse é o primeiro registro bíblico de uma ressurreição, demonstrando o poder de Deus sobre a vida e a morte. O terceiro ano da seca chegou e Deus ordenou a Elias que se apresentasse a Acabe. O rei furioso chamou o profeta de perturbador de Israel, mas Elias devolveu a acusação. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. O embate chegou ao ápice no Monte Carmelo. Elias desafiou os 450 profetas de Baal para uma demonstração pública. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal clamaram, dançaram e se cortaram.
Mas o ídolo permaneceu mudo. Elias zombou: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Então Elias restaurou o altar do Senhor, derramou água sobre o sacrifício e orou. Imediatamente, fogo desceu do céu e consumiu tudo. O povo clamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram executados e Elias anunciou que a chuva estava chegando. Ele subiu ao monte e orou 7 vezes até que uma pequena nuvem aparecesse. Em um ato de poder divino, a chuva desabou e Elias, cheio do Espírito, correu diante da carruagem de Acabe até Jezreel. Após a grande vitória no Monte Carmelo, Elias deveria estar em júbilo. O fogo do céu consumiu o sacrifício, o povo proclamou: o Senhor é Deus, e os profetas de Baal foram exterminados. Mas a guerra espiritual ainda não havia acabado. Jezabel, furiosa ao saber do que havia acontecido, enviou uma mensagem ameaçadora a Elias: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o mesmo que fizeste com os profetas de Baal. Elias, tomado pelo medo, fugiu para salvar sua vida. Como pode um homem que enfrentou 450 profetas de Baal agora temer uma mulher? Isso nos lembra que até os servos mais fiéis de Deus têm momentos de fraqueza. Elias caminhou para o deserto e, exausto, se assentou debaixo de um zimbro e clamou: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, o profeta do fogo e da coragem, agora estava deprimido e sem forças. Mas Deus não o repreendeu nem o abandonou. Em vez disso, enviou um anjo para lhe trazer pão e água. Elias foi sustentado no deserto, assim como Deus havia sustentado Israel com o maná. Revigorado, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus havia falado com Moisés. Ali ele se refugiou em uma caverna. Então Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? O profeta respondeu amargurado: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu fiquei e agora querem me matar também. Então Deus ensinou uma grande lição. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto e em seguida um fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Por fim veio um sussurro suave. Elias cobriu o rosto, pois entendeu que Deus estava ali. O Todo-Poderoso não age apenas de forma grandiosa e visível. Às vezes, ele trabalha no silêncio, no coração dos que o buscam. Elias achava que estava sozinho, mas Deus lhe revelou que ainda havia 7.000 fiéis em Israel. Ele lhe deu uma nova missão: ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Elias partiu renovado. Deus sempre tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Enquanto Elias vivia sua jornada espiritual, Israel enfrentava uma grave ameaça militar. Ben-Hadad, rei da Síria, formou uma grande coalizão e cercou Samaria, exigindo de Acabe sua prata, seu ouro e suas mulheres. O rei de Israel, temeroso, aceitou a humilhante proposta. Mas Ben-Hadad se tornou ainda mais arrogante e exigiu entrar no palácio e tomar tudo o que quisesse. Acabe então recuou e buscou conselho. Os anciãos disseram para ele não ceder, e para surpresa do rei, um profeta apareceu com uma mensagem de Deus. Vês todas essa grande multidão? Hoje a entregarei em tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. O Senhor, apesar da maldade de Acabe, agiu para mostrar seu poder. Com apenas 232 jovens líderes e 7.000 soldados, Israel derrotou o exército sírio. Ben-Hadad fugiu e prometeu voltar. Na primavera seguinte, os sírios atacaram novamente, convencidos de que o Deus de Israel era Deus dos montes e não dos vales. Mas Deus respondeu dizendo que entregaria os sírios nas mãos de Israel justamente para mostrar que ele governa sobre toda a terra. Mais uma vez, Israel venceu e Ben-Hadad se rendeu. Mas Acabe, em vez de executar o rei inimigo, o poupou e fez um tratado de paz com ele. Então, um profeta disfarçado de soldado ferido se apresentou a Acabe e lhe contou uma parábola, fazendo condenar a si mesmo. Ele então declara: assim diz o Senhor,
Por teres deixado escapar o homem que eu entreguei à tua mão, a tua vida será em lugar da dele, e teu povo em lugar do seu povo. Acabe retornou triste e amargurado para Samaria. A mão de Deus estava sobre ele, e seu fim já estava sendo selado. Acabe, o rei de Israel, possuía palácios, terras e riquezas, mas seu coração insaciável cobiçou algo aparentemente insignificante: a vinha de Nabote, um simples israelita que possuía um terreno ao lado do palácio de Jezreel. Acabe, sedento por mais poder, fez uma proposta a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, e eu te darei por ela uma vinha melhor, ou, se te apraz, pagarei seu valor em dinheiro. Mas Nabote recusou. Para ele, aquela terra não era apenas um pedaço de chão, mas uma herança dada por Deus a seus antepassados. A lei de Moisés proibia vender a herança tribal permanentemente, conforme Levíticos 25, versículo 23. E Nabote, um homem fiel, preferiu obedecer a Deus a agradar um rei terreno. Acabe, frustrado, voltou para casa irritado e se lançou na cama, recusando-se a comer. Sua esposa Jezabel, ao ver sua infantilidade, tomou as rédeas da situação e disse: tu agora governas sobre Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Jezabel então orquestrou um plano diabólico. Usando o selo real, escreveu cartas ordenando que Nabote fosse falsamente acusado de blasfêmia e apedrejado até a morte. O plano foi executado com perfeição e Jezabel entregou a vinha a Acabe. Mas Deus vê todas as injustiças. O Senhor enviou Elias com uma sentença divina. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. E mais, toda a descendência de Acabe seria destruída e os cães devorariam Jezabel. O pecado gera juízo e ninguém escapa dos olhos de Deus. Ao ouvir essas palavras, Acabe se humilhou, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. E Deus, em sua misericórdia, adiou o juízo para os dias de seu filho. Isso nos mostra que até o mais perverso pecador pode se arrepender e encontrar a graça de Deus. 3 anos depois, Acabe decidiu recuperar Ramote-Gileade dos sírios e convidou o rei Josafá de Judá para lutar ao seu lado. Josafá, um homem mais temente a Deus, pediu para consultarem um profeta do Senhor antes da batalha. Acabe convocou 400 profetas que, bajuladores que eram, garantiram a vitória. Mas Josafá percebeu a farsa e pediu um verdadeiro profeta do Senhor. Relutante, Acabe chamou Micaías, um homem fiel, mas que sempre profetizava contra ele. Diante do rei, Micaías primeiro ironizou os falsos profetas, mas depois declarou com ousadia: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Ele revelou que os profetas estavam enganados porque Deus permitiu que um espírito de mentira os dominasse como parte do juízo contra Acabe. O rei furioso mandou prendê-lo. Na batalha, Acabe, tentando escapar do juízo divino, disfarçou-se enquanto Josafá foi vestido com suas roupas reais. Mas Deus não pode ser enganado. Um soldado sírio, sem mira específica, atirou uma flecha ao acaso e ela acertou exatamente a brecha da armadura de Acabe. O rei sangrou até a morte em sua carruagem. Mais tarde, ao lavarem seu sangue, os cães lamberam seu sangue, cumprindo a profecia de Elias. O que Deus promete, ele cumpre, seja juízo ou misericórdia. Josafá retornou para Judá e seguiu governando fielmente, enquanto o reino do norte entrou em um período de sucessivas crises. O livro de 1 Reis não é apenas um relato histórico, mas um espelho para a nossa caminhada com Deus. Vimos que a obediência traz bênção e que rebeldia traz juízo. Quando Salomão seguiu ao Senhor, Israel prosperou. Quando se desviou, o reino se fragmentou. Essa é uma verdade para nações, igrejas e indivíduos. Deus não precisa da maioria, mas de fiéis comprometidos. Elias enfrentou 450 profetas de Baal sozinho. Micaías se manteve firme contra 400 profetas falsos e Nabote não vendeu sua vinha. A verdade não é determinada pela maioria, mas pela fidelidade à palavra de Deus. O Senhor vê e julga
todas as injustiças. Jezabel achava que seu crime contra Nabote ficaria impune, mas Deus trouxe juízo. Acabe tentou enganar o destino, mas uma flecha aleatória selou sua sorte. Nada escapa dos olhos do Senhor. O arrependimento genuíno pode atrasar o juízo. Acabe era um rei perverso, mas quando se humilhou, Deus adiou seu castigo. Se um homem tão ímpio encontrou misericórdia, quanto mais nós, se nos voltarmos para Deus. O Senhor é o Deus das montanhas e dos vales. Quando os sírios disseram que Deus era apenas Deus dos montes, o Senhor mostrou que governa sobre tudo. Ele é Deus em nossos momentos de vitória e em nossos momentos de fracasso. O verdadeiro profeta fala o que Deus manda, não o que o rei quer ouvir. Micaías poderia ter se vendido ao rei, mas escolheu falar a verdade. Hoje, muitos pregadores preferem mensagens agradáveis ao invés de pregar a palavra com fidelidade. Somos chamados para ser como Micaías e não como os 400 bajuladores. O mais maravilhoso de tudo isso é que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus tinha 7.000 fiéis. Mesmo quando tudo parecia estar perdido, o Senhor nunca deixou de ter um povo que o adora em espírito e em verdade. Assim, o primeiro livro de Reis nos ensina que a fidelidade a Deus é mais importante que o sucesso terreno, que o juízo pode demorar, mas sempre vem, e que o Senhor nunca abandona os que o buscam de todo o coração. Agora, cabe a nós decidir de que lado estamos. Seguiremos os passos de Acabe e Jezabel ou permaneceremos fiéis como Elias e Micaías? A escolha está diante de nós. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.